Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a todos a colocarem de pé para o momento mais importante do culto. Não só por ser eu, claro, mas porque é o momento que a gente ouve aquilo que Deus tem para falar para a gente, amém? Convido a todos que trouxeram as suas Bíblias a abrir comigo lá em Atos. Atos capítulo 9. Vou ler um versículo só, o 17. Atos 9, 17. Quem não trouxe Bíblia, gente, a gente tem o nosso telão lá. Eu vou ler ali. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Somente até aí, pode se assentar. Estava conversando com Deus e falando: Pai, só esse versículo, como é que eu vou começar a ministração só nesse versículo? E enquanto a gente vai ler na Bíblia, a gente vai viajando. Então imagina, eu fui para Saulo, eu fui para Benjamim, eu fui para Jeremias. Aí nada a ver com o outro, mas eu fui viajando na Bíblia. E eu parei nesse versículo porque ontem eu estava na casa dos nossos diáconos, Éder e Camila, e a gente estava conversando sobre a nossa trajetória. Nossa, que palavra bonita, né? Trajetória. Estou muito chique hoje. E falar sobre a nossa trajetória é falar de onde Deus nos tirou. Eu estava conversando com o Éder e com a Camila e a gente estava falando sobre paternidade. E esse é o tema da nossa ministração de hoje. Conhecendo a paternidade. Os últimos cultos a gente tem falado sobre profundidade, sobre o caminho da expansão. Para a gente chegar em Rebote, que a pastora estava ministrando domingo, né? A gente tem que entender e conhecer a paternidade de Deus. Giovana, mas o que esse versículo tem a ver? Se vocês pegarem Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. No começo, lá do versículo 9, vai falar sobre ele. E ele era um homem que não poupava nem mulheres, nem crianças, nem homens, ninguém. No começo do versículo 9 fala que ele pede cartas para Damasco para que ele possa levar as pessoas presas lá para Jerusalém. E no caminho para Damasco, quando ele estava quase chegando na cidade, a palavra do Senhor nos diz que veio uma luz do céu. De imediato. Assim, ó. E a palavra do Senhor nos diz que Saulo, ele se joga no chão, ele cai no chão, ele se prostra naquele momento. Aí Deus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o Espírito Santo falou comigo nesse momento. Quantas vezes a gente está lá, prostrado, chorando, que a gente perdeu alguma coisa, ou porque a gente está perdido no meio do caminho. Aí Deus fala assim: ei filho, que está perseguindo? Está indo para o caminho errado. Ei filho, você não está entendendo que está fazendo as coisas da maneira errada? Aí Saulo fala assim: quem é o Senhor? Aí Deus fala assim: eu sou o Senhor. Lá no versículo 5, ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai ler lá na sua casa, gente. Vocês vão ver a profundidade que é esse capítulo, que é muito maravilhoso. Eu não sou lá daquelas pessoas que é muito fã de Paulo, que nem a pastora. A pastora é apaixonada por Paulo. Mas eu gosto muito da história dele, porque é uma história de superação. A partir do momento que Ananias, Deus mostra uma visão para Ananias, e ele fala assim: ei, vá até uma rua chamada Direita. Brincadeira, gente. Vá até uma rua chamada Direita. Procure na casa de um homem chamado Judas, um homem chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando. Naquele momento ele está orando agora. Aí Ananias fala assim: Senhor, mas Saulo, aquele homem que eu ouvi falar,
que tem autoridade para prender aquele que fala no teu nome. Você quer que eu vá lá? Falar para ele. Ei, quando Deus falar para você ir, você vai. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente não saiba, Deus está no controle de todas as coisas. E quantas vezes a gente para a nossa vida e fala assim: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que ir por esse caminho? Por que, Deus? Eu estou com medo do que vai acontecer. Ei, o Senhor manda falar, Ele fala assim: ei, filho, calma. Quantas vezes Deus fala assim: respira profundamente, respira. Sabe por quê? Porque viver na dependência do Senhor não é aquilo que está sob o controle das nossas mãos, é sobre aquilo que está no controle dEle. Porque a gente fala assim, a gente louva: Senhor, eu me rendo para te conhecer mais. Se render, gente, não é no momento que a gente quer, não. Não é só nas horas boas, não. Não é aquele momento momentâneo que a gente está bem. Se render é falar: Senhor, apesar de todas as dificuldades que eu vivo e que eu sei que eu vou viver, eu quero continuar te adorando da mesma maneira. Eu quero continuar sendo filho da mesma maneira. E por que paternidade? Muitas situações na nossa vida tiram a paternidade de Deus de nós. O inimigo quer roubar a paternidade de Deus de nós. Quantas pessoas chegam na nossa vida para apontar na nossa cara e falar que a gente não é ninguém? Quantas pessoas chegaram para você e falaram assim: quem você pensa que você é? Quantas pessoas falaram ou profetizaram na sua vida que você não ia viver? E nós estamos aqui hoje para mostrar, não que a gente tenha alguma coisa, mas para mostrar que Deus, Ele não desiste de nós. Mesmo quando a gente desiste de nós mesmos, Ele não desiste da gente. E continuando falando sobre Ananias, ele vai até Saulo e ele ora. E a palavra do Senhor fala que sai como se fossem escamas dos olhos de Saulo. E ele é batizado. Só que disso, voltando lá que ele fala: você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu lembrei de uma ministração que eu comecei esses tempos atrás, no início do culto. Bel, abre para mim. Romanos 8, versículo 14. Ele fala assim, ó: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Naquele momento, Saulo conheceu a paternidade de Deus. E eu, conversando com o Espírito Santo, eu falei: que coisa mais linda. Porque de Saulo, um perseguidor de cristãos, um homem ruim perante os olhos dos homens naquela época, ele foi o cara que olhou para a multidão e falou assim: ei, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Foi o homem que falou: ei, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Foi o homem que nos ensinou até o caráter de Cristo. Os melhores versículos da Bíblia foi Paulo que escreveu. A maioria na prisão. Amém por isso. Gente, Paulo nos ensina que não importa quem nós fomos no passado, o que nós fizemos no começo da nossa caminhada com Cristo. Quando há o Espírito de Deus e quando nós nos tornamos filhos, as coisas mudam. E se você pegar um pouquinho antes, lá em Atos 9, abre para mim, Bel, Atos 9, 15. Ananias, quando ele questiona Deus, Deus fala assim para ele, ó: vá, pois Saulo é instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Mais um, Bel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ou em algumas traduções dizem padecer em meu nome.
Gente, eu mergulhando isso à tarde, conversando com o Espírito Santo. E eu falava assim, Pai, quantas coisas na nossa vida que a gente vive, que a gente não entende que é o padecer. Você sabe o que é padecer? Padecer é matar as nossas vontades. Porque já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Paulo também nos ensina isso. Bel, abre para mim, Mateus 5, 43. Isso é padecer. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estais no céu. Isso é padecer. Sabe aquele gadareno? Que a gente fala assim, ô gadareno, viu? Ô bênção da nossa vida. Você tem que orar por ele. Não é murmurar, não. Você tem que orar por ele. Sabe aquela pessoa que parece que só nos diminui, que só traz tristeza na nossa vida, que parece que quer ver a gente para baixo? Você tem que amar ele. Sabe aquela pessoa na nossa vida, aquela que está lá só para ver as nossas derrotas, ou querer ver as nossas derrotas? Você tem que continuar orando por ele. É uma palavra muito dura, mas é de verdade. Sabe por quê? Se você for continuar o que está falando ali, a palavra do Senhor nos diz assim, ó, porque Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Porque Deus nos perdoa todos os dias. Porque nós somos agraciados pelo amor de Deus todos os dias. Porque nós somos salvos pela graça dele todos os dias. Isso é sobre paternidade de Deus. Porque nós fomos gerados nele. Como nosso pastor gosta muito desse versículo. Eu não vou falar um versículo que eu não vou lembrar. Essa vergonha eu não passo. Efésios 1:4. Olha só, gente. Não cheguei nesse nível ainda. Em nome de Jesus, vou chegar. Nós fomos gerados nele. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. A Camila estava ministrando esses dias sobre sermos a essência de Jesus. É muito engraçado que a gente estava comentando ontem, parece que as ministrações estavam assim, uma se conectando à outra, né? Uma falava sobre isso, a outra falava sobre o mesmo assunto, mas de diferentes modos. Para a gente entender como a palavra do Senhor, você pode ver ela de diversos ângulos. Você pode ler 10 vezes o mesmo versículo, nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei sobre os seus problemas, eu não sei o que você veio buscar. Ah, Giovana, mas eu estou aqui porque eu estou acostumada. Mas a gente sempre busca alguma coisa de Deus, nem que seja a presença. Não estou falando só de milagre. Eu não estou falando só de ajuda, eu estou falando de presença também. Nós sempre pedimos alguma coisa para Deus. Senhor, que o Senhor desça como fogo hoje, porque eu preciso ser transbordado. Senhor, que o Senhor entre hoje na minha família. Pai, que hoje eu seja só instrumento, mas a gente sempre pede. Todos os dias. Porque nós somos dependentes de Deus. E se a gente entendesse que viver em dependência com Deus é estar na profundidade, é conhecer Ele como Pai e não só como Senhor. Não tem aquele louvor que fala, te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor, porque é relacionamento, é profundidade, é aliança, é paternidade. Você conhece a paternidade de Deus? É só você olhar de onde Deus te tirou e você vai entender que você conhece. Às vezes você está bem no rasinho ainda, mas você conhece. Nós estamos aqui hoje pela paternidade de Deus. A maior prova disso é no versículo João 3,16, que fala que Ele deu o seu Filho unigênito por amor a nós.
E de unigênito ele virou o primogênito, porque nós somos adotados pelo amor dele. E que hoje nós temos o direito de chamá-lo de Abba. Abba, Pai. Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem disso. Uma vez eu até comentei com a pastora. Se a gente for falar sobre a crucificação de Jesus, a gente entende que aquela cruz era de Barrabás, certo? Vocês sabem o que significa Barrabás? Se vocês forem pesquisar, significa filho do Abba. E quem é filho do Abba? Somos nós. Vocês sabiam disso? É como se a Bíblia estivesse confirmando, falando assim, aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era nossa. Era dos filhos do Abba. Bel, abre pra mim, Romanos 8, versículo 15. Tadinho do Bel. Tô parecendo o Cláudio. Eu falo do Cláudio, mas eu faço a mesma coisa. Oh, Hebreus 4,12, viu? Misericórdia. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pode passar mais um, Bel. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vocês já procuraram saber o que significa a palavra herdeiros? Herdeiro significa descendência. Nós somos a descendência de Deus. Isso é paternidade. Isso é paternidade. Co-herdeiros, gente. Significa quando é duas pessoas. Eu sou um co-herdeiro de Jesus. A mesma herança que Jesus tem, eu tenho também. É isso que Deus está falando para mim e para você. E Jesus era perfeito, Ele não tinha pecado. Ele foi um homem perfeito. E Ele veio como carne para mostrar que a gente consegue sim vencer as adversidades do mundo. Vencer os levantes. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não lutamos contra a carne. Nós lutamos contra principados e potestades. Mas sabe o que a palavra do Senhor nos diz também? Não vou me recordar, mas se eu não me engano está em Romanos também. Ele fala assim, ó, que nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nada poderia nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor do Pai. Por que às vezes as suas dificuldades te separam do amor de Deus? Porque os seus medos te separam do amor de Deus. Quantas vezes nós somos escravos? Eu não falo escravos assim, literalmente. Eu falo escravos das nossas emoções. Ser escravo é ser preso, é não ter liberdade. E Jesus veio trazendo a liberdade, mas por que a gente escolhe ser escravo? Escravos da nossa carne. Ah, mas eu não quero perdoar o irmão, então eu vou continuar escravizado aqui, ó. No meu passado. Ei, se vocês soubessem como é difícil a gente olhar para as pessoas escravas e a gente não conseguir ajudar. Vocês entenderiam. Como Jesus olha para nós todos os dias e fala assim, ei filho, você está sendo escravo ainda. E você não foi chamado mais para ser escravo. Você foi chamado para ser livre. Ei, o seu lugar não é escravo. Uma vez a pastora disse lá no Ministério de Baixo, eu nunca vou esquecer, porque isso entrou de uma forma na minha vida. Ela falou assim, ó, ela estava ministrando sobre Mefibosete. Olha só, ó, nunca mais vou lembrar disso. E ela falou assim, por que você está vivendo de migalhas, se você foi chamado para se sentar na mesa do rei? Por que a gente está vivendo aqui no raso, no pequeno? Por que a gente não quer se aprofundar mais na paternidade de Deus? Por quê? Porque é cômodo, né? É difícil viver algo novo, é difícil viver o sobrenatural. Quantas vezes a gente louva aqui em cima, a gente fala, Senhor, eu quero viver algo novo.
Pai, eu quero ir mais fundo, me leva mais perto. Mas quantas vezes o Senhor fala assim: ei filho, mas para você viver o novo, você tem que deixar eu entrar com o novo. Na palavra do Senhor não diz que não se coloca vinho novo em odre velho. Se coloca, pastora? Que não adianta. Não adianta Deus tentar entrar com cura ou Espírito Santo na nossa vida se a gente não quer. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele está à porta e Ele bate. Porque Ele é gentil. Porque Ele é educado. Se você não vive a paternidade de Deus, desculpa eu falar isso, mas é porque você não quer. Porque você não quer deixar Deus entrar. Porque você não quer deixar Deus mudar. Senhor, mas faz 20 anos que eu oro pelo meu casamento e meu casamento não muda. Ei, sinto muito lhe dizer, mas a culpa é sua. Porque você não quer viver o sobrenatural. Porque a mudança primeiro começa dentro da gente. Um vaso, lá em Jeremias 18, se eu não me engano, que é falado sobre o vaso, ele é feito de dentro para fora. Um vaso é feito de dentro para fora. As mudanças começam aqui dentro de nós, para depois a gente ser exemplo para as outras pessoas. A mudança tem que acontecer aqui, ó. Para viver a paternidade de Deus, a gente tem que mudar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos nova criatura. Nova criatura não é o nosso antigo eu. Nova criatura não é os nossos antigos pecados. Nova criatura é nova criatura. É um adorador. Às vezes a gente fala: Senhor, eu vou te adorar apesar de todas as circunstâncias. Ei, cuidado, é difícil, viu? Você está lá no momento do deserto. Na palavra do Senhor nos diz, eu não vou me recordar o versículo, mas ele fala assim, ó: eu te coloquei no deserto para ver o que havia dentro do seu coração. E às vezes Deus coloca a gente no deserto para testar. Mas 99% das vezes a gente se coloca no deserto, não é nem Deus, somos nós. Deus coloca às vezes só. Para que nós possamos, como a pastora fala, né? Músculo, para ele crescer, ele tem que ser ferido. Para a gente crescer, a gente tem que ser ferido. Para que a gente possa se levantar cada vez mais forte. Mas apesar de todos os momentos da nossa vida, não importa se a gente está no deserto, não importa se a gente está ou escondido da presença, Ele está cuidando de nós em todos os momentos. Em todos os momentos nós temos o cuidado de Deus. Se você está aqui nessa noite é porque Deus cuidou de você. Você não consegue enxergar quantos livramentos Deus te deu. Você não consegue entender como Ele te protegeu nesse dia. Porque pra gente é só um dia comum. Tô vivendo. Mas quantas vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente fala: obrigado, Espírito Santo, por mais esse fôlego, por mais um dia de vida. Viver a paternidade é entender que dependência de Deus é em todos os momentos da nossa vida. Não é quando a gente quer, não. Não é só quando a gente está nos momentos ruins que a gente quer ser dependente. Nos momentos bons também. Deus está mandando a gente ir para algum lugar. Ah, eu vou para esse lugar. Mas ó, Deus, só porque o Senhor me mostrou como vai ser. Senhor, só porque o Senhor me mostrou que eu tenho que ir. Mas a gente vai meio assim, né? Ó. Será que eu vou? Quantas vezes a gente não dá ouvidos para aquilo que Deus tem falado para nós? Porque a gente não quer ouvir. Essa é uma palavra dura, mas são coisas que a gente precisa ouvir para a gente amadurecer. Para a gente entender que paternidade é amor, sim, mas é correção também. Deus corrige aquele que Ele ama. Eu estava ouvindo um louvor hoje, quando eu estava separando a ministração. E ele falava assim, que nos braços de Deus nós temos o nosso descanso. Nos braços daquele que nunca nos deixou.
Porque muitas vezes Deus tira pessoas da nossa vida. Ele afasta. Mas isso é totalmente de Deus, gente. Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes Deus afasta pessoas da nossa vida porque certas pessoas estavam nos afastando de Deus. E quem vive sabe. Principalmente no começo da caminhada, quantas pessoas viram as costas pra gente? Quantas pessoas que falaram assim, vou estar do seu lado para sempre. Primeira dificuldade, primeira vitória que vê a gente vivendo, né? Ou o milagre, ou o sobrenatural. Quando a gente está lá no primeiro amor, adorando e louvando, não importa a circunstância. Quantas pessoas nos viram as costas? E Deus foi o único que nunca nos deixou. Deus foi o único que continuou do nosso lado. Ei, isso é paternidade. Giovana, você está falando disso? De paternidade, mas por quê? Porque muitas vezes, como eu comecei dizendo, o inimigo tenta tirar a paternidade de Deus das nossas vidas. E é algo tão precioso. Não deixa que o inimigo tire isso de você por uma palavra lançada, por alguém que não quer ver você crescer, por alguém que fala que você não vai ser ninguém. Não. Não aceita isso na sua vida. Fala assim, eu sou filho de um Deus vivo. Porque se você tem promessa, eu sei que tem, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Você tem tudo. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas se permita viver a promessa do Senhor. Se permita viver a paternidade, para que haja transformação, como houve na vida de Paulo. Para que não haja mais as nossas vontades, mas as vontades dEle. Que nós venhamos a nos jogar no amor dEle. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Que a pastora já chegou aqui anunciando que o meu tempo acabou. Ei, eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu não sei o que tem te ferido ou o que tem te magoado. Eu não sei o que você tem vivido hoje no seu íntimo com Deus. O quanto você tem pedido ou o quanto você tem chorado. Eu convido você hoje, nessa noite, a se jogar nos braços dEle. Se joga nos braços de Deus e fala assim, Senhor, eu quero conhecer a tua paternidade, para que nada que o inimigo lance sobre a minha vida venha tirar a minha promessa. Venha tirar, Senhor, aquilo que papai, que o Senhor estabeleceu na minha vida. O inimigo já roubou tanta coisa da gente. Não deixa ele tirar mais isso de você, não. E isso é o que realmente importa. Porque se você entrega o seu coração para o Senhor, na palavra o Senhor nos diz que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Mateus 6:21. O seu maior tesouro está nas mãos do Pai. Convido vocês a fechar os seus olhos. Convido vocês a escutarem esse louvor e conversarem com o Pai, para que vocês venham viver ou continuar vivendo a paternidade do Senhor, sem se importar com todas as dificuldades que você tem, ou com tudo aquilo que o inimigo tem falado para você. Que nessa noite você venha a conhecer Jesus de verdade. Se você não conhece, que você venha conhecer. Que você venha a mergulhar. Que você venha a sentir tudo aquilo que eu senti conversando com o Espírito Santo hoje. Porque a palavra, ela vem de confronto com a gente primeiro. Depois a gente passa para a igreja. Antes deles fazerem o louvor, convido vocês a orarem comigo por essa palavra. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, papai, eu não sei o que os teus filhos têm passado, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor conhece cada um de nós.
os nossos problemas. Oh, Senhor, as nossas dificuldades. Mas tudo aquilo, papai, que veio para roubar a tua paternidade. Tudo aquilo que veio para nos tirar da presença, papai. Oh, que venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, que nós venhamos a ser agraciados pelo teu amor todos os dias. Senhor, que nós venhamos a dar importância para a tua presença. Papai, que nada que o inimigo venha colocar nas nossas mentes, Senhor, ou no nosso caminho, ou na nossa saúde, venha, Senhor, a nos tirar da tua presença. Que nada venha nos tirar, Senhor. Nada, 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 nada. Que nós venhamos a nos jogar nos seus braços, papai, onde nós estamos seguros, onde não há nada que o inimigo coloque sobre nós que prospere. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Senhor, comece a entrar. Entra, Senhor, porque hoje nós queremos mudanças. Hoje nós queremos algo novo, Senhor, vindo dos céus. Porque nós sabemos que não está mais sobre nós, está sobre Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Que nós venhamos a ser canal de bênção. Que nós venhamos, papai, como a gente sempre fala, como um cano enferrujado, mas que podendo passar águas cristalinas, que nós venhamos a continuar sendo cicatrizados dia após dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, todo sentimento de ansiedade, de depressão, oh papai, eu não aceito sobre a vida dos teus filhos que eles iam ser nova criatura, como a tua palavra nos diz, papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós venhamos a ser, papai, protegidos pelo teu sangue e escondidos debaixo das tuas asas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, é isso que eu te peço, eu te louvo, eu já te agradeço. Amém. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, pois eu sei me guardar em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços, meu descanso. Em teus braços é o meu. Amém. Glória a Deus. Essa palavra fica no teu coração aí, em nome de Jesus. Que alegria.